alegria estar aqui nessa manhã, falando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade das missionárias, evangelistas, de todo o corpo aqui das irmãs, pela oportunidade de trazer e falar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. Eu gostaria de ler, vou aproveitar que as irmãs estão em pé, gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. É uma passagem muito conhecida, mas a palavra de Deus ela é viva. Em cada momento o Senhor tem algo a ministrar no nosso coração, e eu creio que hoje não será diferente. Amém? Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Pode se assentar, tome assento. Essa é uma passagem muito conhecida, né, sobre a cura do cego, né, de Jericó. E nessa ocasião, Jesus estava saindo da cidade com uma grande multidão. Nada assim muito diferente do que acontecia quando Jesus estava, porque existia sempre uma multidão ali onde Jesus se encontrava. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. Então, com certeza, ele ouviu falar da fama de Jesus. Ele sabia que Jesus, quem era Jesus e o que ele poderia fazer por Bartimeu. E nós vemos nessa passagem a disposição de Jesus em atender o pedido de alguém totalmente desacreditado pela sociedade, né? E hoje, o que eu quero compartilhar com vocês, que o Espírito Santo colocou no meu coração, são 4 lições que nós aprendemos com Bartimeu nessa passagem. E a primeira lição, né, que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos, foi o clamor de Bartimeu, que está ali no versículo 47. Ele, quando viu que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a primeira coisa que Bartimeu reconheceu é que Jesus era filho de Davi. Ou seja, para os judeus, eles acreditavam que Jesus viria da descendência de Davi. Então, naquele momento, a primeira coisa que Bartimeu reconheceu no seu clamor foi quem era Jesus. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor de Bartimeu, ele foi de coração. E o Senhor estava ali em uma grande multidão. Acredito que existiam muitas pessoas na multidão também clamando por misericórdia, ou fazendo algum pedido, chamando por Jesus. Mas algo diferente aconteceu ali naquele clamor. Uma das coisas que nós precisamos entender quando nós clamamos ao Senhor, assim como Bartimeu, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ele reconheceu quem ele era. Ele falou: Senhor, era a mesma coisa ele está dizendo para Jesus: Jesus, eu sou cego, eu sou mendigo, eu estou aqui, mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem eu sou por pedir misericórdia, mas eu sei que o Senhor é o filho de Davi. Então tem misericórdia de mim. Então eu não sei nessa manhã o que você tem clamado ao Senhor, o que você tem pedido ao Senhor, mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. Apenas clame, independente do que está acontecendo na sua vida. Como Bartimeu, hoje pela manhã, você já clamou e continue clamando, porque o filho de Davi, ele está aqui nesta manhã para responder o seu clamor e atender o seu pedido.
Amém? E a segunda coisa que nós aprendemos aqui com Bartimeu, no versículo 48, é a persistência. A multidão estava ali acompanhando, né, Jesus. Enquanto Bartimeu clamava, eles pediam para Bartimeu parar. Para de clamar, fica quieto. E Bartimeu, ele sabia o que ele precisava. Essa é a questão. Bartimeu, ele não se importou com o que a multidão estava pedindo para ele fazer. A multidão falou assim, para, se cale. Mas ele sabia o que ele precisava. Ele sabia qual era a situação dele, quanto tempo ele estava sofrendo com aquela necessidade. Ele era cego. Ele sabia do problema dele. E então ele não ligou para o que a multidão estava pedindo, mas sim para a necessidade. Obrigada, missionária. Para a necessidade dele. E ele persistiu. A multidão estava pedindo para ele, para de falar. Mas ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é lindo ver a persistência, porque às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos clamando há muitos anos, como a irmã mesmo falou, há 40 anos clamando pela salvação do Pai. Nós estamos clamando, e as pessoas começam a desacreditar. As pessoas, e às vezes até quem está mais próximo da gente, começa a falar assim, por que essa persistência? Para que orar tanto? Para que clamar? Para que pedir? Tanto tempo você está pedindo, para quê? Não, esse seu pedido aí, hoje não vai ser hoje que o Senhor vai atender, mas pela persistência de Bartimeu, mais para frente nós vamos ver o que aconteceu. Então, irmãos, eu não sei há quanto tempo você tem clamado, há quanto tempo você tem pedido ao Senhor, mas o Senhor opera também na persistência. Pode começar a clamar, a persistir, porque o Senhor, Ele está vendo o seu clamor. Ele não está invisível aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa. Então continue persistindo, porque o Senhor vai dar vitória. O Senhor vai dar vitória, irmãos. Nós precisamos crer que o Senhor é Deus, que da mesma forma que Ele operou no passado, Ele opera hoje. Nós precisamos persistir. E o interessante, quando eu estava meditando na persistência, me veio aqui Lucas 18. E aqui nessa versão, em algumas versões falam sobre a parábola do juiz iníquo. Mas aqui nessa versão está falando a parábola da viúva persistente. Lucas 18. Jesus estava contando uma parábola que em uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e ele não se importava com as pessoas que estavam lá. Mas também naquela cidade tinha uma viúva, que ela precisava que uma causa dela fosse julgada. Então todo dia ela ia no juiz e falava, julga minha causa. Todo dia ela ia lá. Hoje ela recebeu não. Amanhã ela ia, julga minha causa. Não. Julga minha causa, é hoje, é amanhã, é segunda, é terça, é sábado, é janeiro, é fevereiro, é 2020, é 2021, julga minha causa, até que o juiz, ele fala assim, e ele não temia a Deus, eu vou julgar a causa dessa mulher pela persistência dela, portanto, para ela parar de me amolar, ele queria se livrar dela, mas pela persistência dela, ela foi atendida. Então o Senhor nessa manhã, Ele está falando conosco, persista, mesmo que a multidão, mesmo que todos falem para você, pare de clamar, você vai persistir por aquele filho seu que está precisando de salvação, por alguém da sua família que está precisando de libertação, pela sua vida que está precisando de uma cura, por alguém que você conhece que está precisando de uma porta de emprego. O Senhor nesta manhã, Ele está dizendo, clame e persista. E nessa parábola, o Senhor, Ele nos instrui a oração, a importância da oração. Que possamos, irmãos, nessa manhã nos apegar cada dia mais em oração, em clamor, e saber que a nossa persistência está sendo
ouvida, está sendo vista pelo Senhor. E hoje pode ser o dia que Ele vai dizer o sim para a sua causa, que Ele vai dizer o sim para a sua saúde, que Ele vai dizer o sim para a libertação de alguém da sua família e a salvação de um parente ou de um ente querido seu. Nós precisamos confiar no Deus que nós estamos servindo, irmãos. Às vezes, a circunstância em que nós estamos, ela pode dizer não. E às vezes nós estamos tão cansados de clamar. Às vezes a gente crê, mas às vezes um dia ou outro a gente pensa, mas será mesmo que o Senhor vai nos ouvir? Tem tanto tempo que eu estou clamando, porque as vozes que estão ao nosso redor começam a dizer isso. E se a gente não estiver firme na palavra que o Senhor lançou para nós, porque nós estamos debaixo de uma palavra que o Senhor nos deu, e nós temos que crer que a palavra do Senhor, ela é soberana. Ela é soberana, não importa, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo pode dizer não, mas se lá em cima Ele dizer sim, hoje é o sim dele prevalece sobre as nossas vidas essa manhã. Aleluia. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Bartimeu foi o seu clamor, reconhecendo quem ele era e quem Jesus era. E a segunda lição que nós aprendemos com Bartimeu foi a sua persistência. A terceira lição que nós aprendemos com Bartimeu nessa manhã foi a sua coragem. Nos versículos 49 e 50 diz: Jesus parou e disse: chamem-no. E lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aqui a história de Bartimeu começa a tomar um rumo diferente. Há uns versículos atrás ele era o cego que estava à beira do caminho, sem nenhuma perspectiva, mas que sabia quem era Jesus, ouviu já quem era Jesus, e ele estava persistindo. Agora ele é tomado de uma coragem. A mesma multidão que dizia para ele parar de clamar, foi a multidão que Deus parou e falou assim: para. Alguém chamou a minha atenção de uma forma diferente. Bartimeu chamou a atenção de Jesus de uma forma diferente. Porque eu creio, como foi falado, eu creio que naquela multidão existiam outras pessoas necessitadas que também deveriam estar clamando por Jesus. Mas Bartimeu estava clamando de uma forma diferente. Então eu vejo que naquele momento a coragem de Bartimeu de persistir, a história dele foi levada para um outro patamar. Jesus parou a multidão e falou: espera, tem alguém me clamando aqui de uma forma diferente. Então as mesmas pessoas que estavam falando para ele parar de clamar foram as pessoas que Jesus pediu para chamar. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? As mesmas pessoas que estão te rodeando, falando para você parar de clamar, parar de persistir naquilo que você tem clamado, vai ser as mesmas pessoas que vão ver quando Jesus te chamar. Elas vão ver porque Jesus vai chamar o teu nome, e você vai contemplar a vitória que o Senhor vai fazer na tua vida. Receba isso, irmão. Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Um fato que me chamou a atenção é que quando chamaram o cego, falaram assim: ânimo, levanta-te. Ânimo, levanta-te. Ou seja, nós acabamos de falar que ele estava animado e persistindo, mas aqui quando foram chamar ele, falaram: ânimo, levanta-te. Ou seja, pode ser por um curto período de tempo, pela situação que falaram para ele parar de clamar, ele tenha pensado: será mesmo que Jesus vai me ouvir? Será mesmo que o Senhor vai me ouvir? Será mesmo que essa minha petição vai ser atendida hoje? Será? E pode ser que por um momento ele tenha ficado ali, né? Ele estava andando querendo chamar Jesus, clamando por Jesus, mas pode ser que em um determinado momento ele tenha se retraído. Mas as pessoas viraram para ele e falaram assim: ânimo, levanta-te. E hoje o Senhor fala para nós essa manhã: ânimo, levanta-te. Ânimo, eu não sei o que tem se passado na sua vida, qual é a tribulação que você tem enfrentado.
o que está se passando. Às vezes a situação é terrível. Às vezes você fala assim: irmã, você não tem noção, a situação que eu enfrento, o coração é duro, não quer ouvir, não quer acreditar, não quer crer, mas o Senhor, Ele está falando para nós essa manhã: ânimo, não é momento de se prostrar diante da sua situação, não é momento de se prostrar, mas o Senhor nos dá uma ordem hoje: levanta-te. Continue clamando, levanta-te, porque hoje o Mestre te chama, hoje o Mestre vem com a tua vitória, levanta-te. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o interessante é que quando Bartimeu, ele se levanta, Bartimeu, ele tem uma capa. Aquela capa, ela simboliza, ela indicava que ele era autorizado a pedir esmola, porque ele era um mendigo e era cego. Então ele vivia com uma capa. Aquela capa durante o dia ele jogava e as pessoas traziam as esmolas quando ele pedia, e à noite aquela capa ajudava ele a se cobrir do frio. Quando Jesus pediu para chamar Bartimeu, ele pega aquela capa e ele lança. Ele está dizendo: hoje a minha história vai ser diferente, vai ser mudada. Hoje é o dia que a minha história, hoje é o dia que aquele jugo que eles colocaram sobre mim, aquele jugo que eles falaram, onde as pessoas reconhecem que eu sou mendigo e cego, hoje essa capa ela está caindo por terra. Hoje essa capa ela está caindo por terra. Então hoje o Senhor nos chama e Ele está falando: lança a capa da incredulidade agora por terra e creia naquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Toma posse, irmão, dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus entra, irmão, quando Jesus está no ambiente, algo acontece. Eu amo esse Deus, eu amo, porque não tem como um lugar onde Jesus está, as coisas permanecerem como está, como elas são de fato. A presença de Jesus, ela é transformadora. Não existe causa que o Senhor não possa entrar, irmãos. Às vezes nós limitamos o poder do nosso Deus. Às vezes as pessoas não creem que o Senhor pode curar uma dor de cabeça mais. Ele pode curar uma dor de cabeça, Ele pode, porque Ele é Deus. O que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível para o nosso Deus? Eu não sei o tamanho da sua causa, mas hoje o Senhor, Ele fala conosco o que é impossível para mim. O que é impossível? O que você acha que é impossível, que eu não possa fazer, que eu não possa entrar? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vamos lançar a capa daquilo que nos impede de alcançar a bênção do Senhor em nossas vidas. Aleluia! Primeira coisa que nós aprendemos com Bartimeu foi o seu clamor, foi a sua persistência e a coragem de deixar tudo, lançar a capa e ir ao encontro de Jesus. E a quarta lição que nós aprendemos com Bartimeu é a fé. A fé, e aí vem no versículo 51 e 52. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu pelo caminho. Interessante que em Hebreus 11 fala sobre a fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bartimeu era cego. Olha só que interessante. Bartimeu era cego. Então, aqui em Hebreus 11 diz que a fé é o firme, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a prova das coisas que não vemos. Então Jesus pergunta para Bartimeu: o que quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia que Bartimeu era cego e o que ele precisava? Mas a pergunta de Jesus era a seguinte: ele queria ouvir de Bartimeu o que ele precisava. E muitas vezes, irmãos, é assim conosco também. Será que o Senhor, Ele não sabe da nossa necessidade? Será que o Senhor, Ele não nos vê? Ele não sabe aonde
qual é a nossa necessidade, o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir de nós. E hoje, essa manhã, Ele pergunta para nós: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Qual é a sua petição? O que você precisa que você não possa lançar aos pés do Senhor, ao clamor do Senhor? Aleluia! Essa pergunta que Jesus fez para o cego não expressa somente a vontade que Jesus tinha em atender o pedido do cego, mas também de transformar a vida dele. De transformar a vida dele. Quando ele responde: mestre, eu quero ver, a resposta de Bartimeu foi certeira. Ele não teve dúvida naquilo que ele ia pedir para o Senhor. Jesus sabia o que ele precisava, ele foi questionado do que ele precisava. Imediatamente ele respondeu: mestre, eu quero ver. Então ele tinha certeza, ele tinha fé no que Jesus poderia fazer por ele. Então, irmão, se o Senhor te questionar hoje, o que queres que eu te faça, responde com certeza. Responde com certeza, porque Deus, Ele vai agir conforme a sua fé. Conforme a sua fé. Nós precisamos ter fé no que o Senhor Jesus pode fazer por nós. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, do que nós pensamos. O Senhor é poderoso, mas Ele também quer ver a nossa fé. Ele queria, com aquela pergunta para Bartimeu, ele queria ver a fé de Bartimeu. E Bartimeu, ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Ou seja, ele estava colocando naquele momento: Senhor, eu acredito, mestre, que o Senhor pode me curar. Imediatamente o Senhor Jesus respondeu para ele: vá, a tua fé te curou. Em algumas versões diz a tua fé te salvou. Ou seja, Bartimeu não saiu apenas curado fisicamente, ele saiu curado da alma, ele alcançou a salvação em Jesus. Então, irmãos, nós cremos que o Senhor Jesus Ele não tem apenas uma cura física para nós. O Senhor não tem apenas uma bênção material para nós. Ele tem algo mais importante, que é a vida eterna. Ele tem algo mais importante para nós, que é a vida eterna. Então, nessa manhã, que possamos nos apegar a essa palavra, que possamos clamar como Bartimeu, que possamos persistir em oração, não importando com o que as pessoas vão achar ou vão pensar, mas nós sabemos a nossa necessidade, então nós vamos persistir em oração, nós vamos ter coragem de lançar tudo aquilo que nos impede de chegar até Jesus, e nós vamos exercitar a nossa fé, porque o Senhor é poderoso para atender as nossas causas. E hoje, esta manhã, a mesma disposição que Jesus teve com Bartimeu de atender a causa dele, hoje, essa manhã, o Senhor, Ele está disposto a atender a nossa causa. E hoje, em nome de Jesus, nós sairemos de posse da nossa vitória, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que o Senhor continue falando poderosamente em cada coração. Amém? Deus abençoe, minhas queridas.